Seja bem-vindo ao Flam Podcast e hoje com amigos para a gente conversar se uma faculdade teológica forma pastores ou eles já vêm formados. Estamos aqui com o amigo Vitor Fontana. Tudo bom, Fábio? Maravilha. E o amigo Elias Binja. Ô, professor Fábio. Boa noite. Pois é, queríamos conversar sobre esse tema hoje. Tanto o Vitor quanto o Elias Binja estão na Flam trabalhando. Queria que vocês se apresentassem. Quem são vocês? O que vocês fazem na Flam? Tá ok. Eu sempre brinco. O meu extenso currículo é marido da Bruna e pai da Lara. que é o que é bastante coisa. É muita coisa e é o mais importante. Exato. Eu tenho um certo bode de às vezes estar em alguns lugares, professor, que o desfile de predicados acadêmicos ou teológicos ou pastorais é mais importante do que o conteúdo. E o cara ser casado, ser pai, fica periférico, né? Poxa vida, eu sou marido da Bruna, pai da Lara, atuo na equipe pastoral da Comunidade da Vila, uma igreja presbiteriana no município de São Paulo, sou responsável pelo culto da noite lá. E sou coordenador pedagógico aqui do Instituto Jovens da Verdade. Maravilha. Depois você vai explicar o que é o Instituto Jovens da Verdade. Tá ótimo. Professor Binja. Eu sou o Elias Binja, nascido e crescido em Angola, residente no Brasil há 25 anos, marido de Débora Binja, pai de Felipe Binja e Suzana Binja. Tenho trabalhado com a Flam desde 2004 como docente, mas ex-aluno também da Flam nesse sentido. E hoje, caminhando com a Flam, assim, bem mais próximo e tentando fazer aquilo no que nós acreditamos em termos de fé e construção de uma mentalidade teológica que se preze aos desafios que a sociedade brasileira está enfrentando. Então você, mais do que qualquer um, você sabe se uma faculdade forma pastor ou não, né? Queria saber como é que você sai de Angola e chega no Brasil, e um pouquinho da sua trajetória. Bom, a minha trajetória é um tanto quanto... Bom, enfim. Em 2000, em 1993, eu preguei pela primeira vez no culto público da igreja. Lá em Angola? Lá em Angola. Uhum. Membro da Igreja Metodista Unida em Angola, convidado pelo pastor Antônio Stito Mussolovela para pregar na igreja. E, claro, eu aceitei, mas eu era um moleque. Do moleque, na hora em que eu aceitei, a ficha só caiu depois. Cara, é para falar no domingo, no culto público. Aí comecei a tremer, enfim. Por quê? Porque eu já estava pregando nas congregações. E as congregações tinham os cultos nas segunda, quartas e sextas. Então já estava fazendo o meu tour pelas congregações, enfim, pregando. E a notícia chegou ao pastor. O Elias tem uma palavra oportuna, significativa, chama ele para pregar no culto público. E aí, ok, o pastor topou, me convidou, eu fui me preparar. Sem grandes ferramentas para trabalhar propriamente dito. Então é aquela reflexão, se debruçar em torno do texto, procurar compreender as expressões a partir da tradução que tenho na mão e vamos lá. E aí, no domingo marcado, estou lá em frente, começo a pregar. Eu me lembro exatamente o que preguei. Eu quero a parábola saber. do trigo e o joio. Foi isso. 30, 40 minutos do início da pregação, a congregação, a igreja estava em prantos. O pastor não sabia o que estava acontecendo e eu lá em cima, enquanto pregava, apavorado com o que eu estava vendo. Fiz o apelo, as pessoas, todo mundo ficou de pé, não tinha espaço para conter as pessoas. Enquanto me preparava para orar pelos irmãos que estavam de pé, que era quase a igreja toda, o pastor veio no pé de orelha e disse: filho, se prepare para o ministério. Eu disse: pastor, está amarrado.
Tá amarrado. Que negócio é esse? Me preparar para o ministério para quê? Ser pastor que nem o senhor? Não, eu não quero ser pastor. Eu acho a vida pastoral muito difícil. Tem duas profissões que são horrivelmente difíceis em Angola. O magistério, né, a educação, e o pastorado. Então eu não queria nada disso. Qual que era o seu sonho, então, naquela época? O meu sonho inicial era ser engenheiro elétrico. Mas assim que eu termino o ensino médio, eu fui fazer o curso de geofísica, queria engenharia de petróleos. Então, ele ia ser o nosso Sacani. É verdade. Seria o nosso Sérgio Sacani. Não, então saiu muito melhor. Aí eu terminou a pregação, o pastor falou aqui, eu disse, não quero nem a profissão dos meus pais, que são professores, menos ainda ser pastor, porque ser pastor e ser professor não dá dinheiro. Né? E aqui em Angola, a gente precisa de dinheiro, preciso ajudar a minha família a sair dessa condição social em que se encontra, e entrar no ramo dos petróleos é a saída. Né? Eu ganho em dólar, tenho viagem para o exterior, formações, enfim, é isso que eu quero. Então, não quero ser pastor. O pastor riu com gosto, no meio daquele momento, né, tão espiritual, o pastor riu com gosto e ele disse, filho, não é comigo que você deve discutir isso. Eu apenas fui o emissário. Fale com Deus. É com Deus que você tem de resolver isso. Uau. Naquele instante, aquilo me tirou dos eixos, né? Me tirou do eixo. Pensei, bom, com Deus é mais fácil, né? Porque a gente ora e tal, e resolve com Deus, é mais tranquilo. Agora, com o pastor, então, ok. No entanto, aquela voz ecoava persistentemente, filho, prepare-se para o ministério. Eu não queria ministério, terminei o magistério, eu fiz o curso magistério, mesmo não querendo ser professor, fiz o magistério. Aos 17 anos, nós fomos convocados para dar aulas por causa da Guerra Civil. Havia escassez, falta de professores. Só uma dúvida, o magistério na Angola nessa época era junto com o segundo grau? O que era o ensino médio? Isso. Ah, tá, não era uma outra graduação? Não. Okay. Magistério, o curso técnico de educação. Okay. Então, a gente fazia o magistério e, simultaneamente, o ensino médio. Então, estava praticamente no final, aí abriram essa portaria para os alunos do magistério assumirem as salas, porque não havia professores. Aos 17 anos eu entrei na educação, como uma forma de, vou fazer de conta que eu quero ser professor, e enquanto isso eu vislumbro a engenharia, entrar nos petróleos ou na engenharia elétrica e alguma coisa desse tipo. Bom, foi paixão à primeira vista. Dentro da sala de aula eu me encontrei com os alunos. E aí, bom, enfim. Nesse meio tempo, eu fiz questão de esquecer o que o pastor disse, mas era impossível esquecer. Terminei o magistério, fui para a Faculdade de Ciências, fazer o curso de Geofísica. Comecei o primeiro ano, mas já no segundo ano a coisa começou a apertar. Eu me sentia um peixe fora d'água dentro da universidade. Aí, um belo dia, eu cheguei em casa e disse para minha mãe, mãe, o curso é maravilhoso, é o que eu quero, mas tem alguma coisa ainda maior do que isso, que me chama, me puxa. Eu preciso me preparar para o ministério. Eu pensei comigo, bom, mamãe vai brigar comigo, né? Porque nesse meio tempo, eu dei aulas um ano letivo. No ano letivo seguinte, eu fui indicado para assumir a coordenação pedagógica da escola. Então, assumi a coordenação dessa escola onde eu trabalhava. Aos 19 anos, eu assumi a diretoria da escola. Eu era o diretor adjunto da escola. 19 anos, um moleque de tudo. E aos 19, 20 anos, eu estava entrando na universidade. E aí a pergunta é, abandonar a universidade, abandonar o trabalho para me preparar? E aí vem aquela dúvida, vou me preparar para o ministério onde?
Na época, em Angola, nós não tínhamos faculdade de teologia, nós tínhamos institutos, né, que tinham caráter, né, uma formação média em teologia. E eu não queria fazer o curso médio. Pô, já estou na faculdade, voltar para fazer um segundo médio, ensino médio? Não, eu quero fazer a faculdade. Então, comecei a orar. Eu escrevi, sem dar a conhecer ainda a mãe, eu escrevi para algumas instituições de ensino teológico na África do Sul, no Zimbábue, na Holanda, e para os Estados Unidos e para o Brasil. Aqui no Brasil, eu escrevi para o Seminário Instituto Bíblico Betânia, o CEMIB, o antigo CEMIB. As cartas foram enviadas, mas o CEMIB é que respondeu primeiro. E aí, qual foi a resposta que o CEMIB deu? Elias, nós estamos te concedendo 100% de bolsa. Se você conseguir chegar aqui, a gente te assume integralmente. Eu disse, opa, essa é a saída para eu ir me preparar. Então, procurei falar com a mamãe. Mamãe, eu preciso me preparar para o ministério. E para isso eu preciso abrir mão do trabalho e da faculdade. Naquele instante, mamãe começou a chorar. Foi um choro assim, que eu pensei, puxa vida, já dei tantos dissabores à mamãe, mais um dissabor? Porque na quinta série, eu entrava na sala calado e saía mudo. Era um sujeito muito quieto, muito, mas muito quieto. A professora pensava que eu era órfão. No dia da reunião dos pais e mestres, minha mãe aparece para responder por mim. E a professora diz, nossa, a senhora é mãe do Elias? O Elias é um menino triste, entra calado, sai mudo, não participa das aulas de jeito nenhum, não tem ninguém que lhe faça falar. Até agora eu pensei que o Elias era órfão de mãe. E a minha mãe me deu um olhar, assim, cara, fulminante, assim. Então, aí eu pensei, eu já dei esse dissabor na minha mãe, lá atrás. Agora, mas este... E agora o que eu faço? Procurando alguma coisa e onde me esconder? Mamãe chorou. Quando parou de chorar, entre soluços, disse assim, filho, isso é resposta de oração. Vai fundo. Agora quem não estava entendendo sou eu. Mãe, como assim? Como assim? Isso é resposta de oração. Aí mamãe me contou a história. Eu estudei na missão do Donde. E a missão foi fundada por missionários da Igreja Evangélica Congregacional Canadense. Olha. E durante a minha trajetória naquela missão onde estudei, eu vendo aqueles homens correndo de cima para baixo para nos formar em troca de nada, aos 12 anos eu fiz uma oração, filho. Estávamos na capela, depois de um culto devocional, eu orei e disse assim, Papai do céu, se nesta vida você me der o privilégio de ser mãe, eu queria que pelo menos um dos filhos estivesse no ministério integralmente. Uau! Aí eu já estava também em prantos. Aí eu perguntei, mãe, mas eu não sou o primeiro, eu sou o sexto filho. Eu sou o sexto filho, por que eu? Filho, eu não saberia te explicar. Nasceu a sua irmã mais velha, eu sabia que não era ela. Nasceu seu irmão mais velho, não era ele, nasceu. Mas quando você nasceu, eu sabia que era você. E desde então comecei a orar para que o Senhor criasse as condições para que você entrasse no ministério. Aí eu perguntei, mas mãe, por que você não me disse? Eu teria ido, eu teria me preparado, eu teria feito alguma coisa. Aí mamãe disse assim, olha, se eu tivesse te dito, de fato, você teria ido. Não porque Deus falou com você, mas porque mamãe falou. Você teria obedecido a minha voz. No entanto, na primeira dificuldade que você encontrasse, você teria dito que mamãe que me meteu nessa enrascada. Mas agora, como é o Senhor que falou contigo, eu não tenho nada a ver com isso. Apenas
e certifico que você é resposta de oração. Aí nos abraçamos, choramos, enfim. O meu medo era falar com o pai, porque o meu pai queria que eu seguisse a carreira militar, né? Com a formação que estava, primeiro ano concluído do universitário, eu entraria direto para a escola dos oficiais. Então, papai queria que eu fosse oficial militar, e eu nunca desejei ser militar. Aos 17 anos, inclusive, me apresentei, mas como já estava na sala de aula, os professores, na época, eram os únicos que não eram incorporados no Exército. Pergunta, isso ainda em contexto da Guerra Civil? De Guerra Civil. A Guerra Civil, ela começa em 1975 e só termina em 2002. Né? Isso está acontecendo em 1998. Né? Então, aí eu disse, mãe, eu não vou falar com o pai. Né? Aí a mãe disse, não, com o pai eu falo. O pai vai compreender. Eu é que vou falar com o pai. E desde então começamos a mobilizar as coisas para que a minha formação acontecesse. Quando a mamãe perguntou onde é que eu iria me preparar, eu disse, mãe, eu vou para o Brasil. A mãe disse, filho, como? O que eu ganho e o que o seu pai ganha, ainda que juntássemos 2 anos, nós não conseguiríamos nem a passagem. Como é que você vai se sustentar lá? Aí eu disse, mãe, se Deus é que está nesse negócio, Ele vai prover. Então, vamos crer que a vontade dEle vai ser feita. Mas a gente precisa bater nas portas de algumas pessoas para pedir ajuda. Enfim, a mãe disse, tá bom. Vamos falar com o tio fulano, vamos falar com a tia fulana, vamos falar com isso e tal. Vamos pedir ajuda, vamos ver até onde a gente consegue essa ajuda. Olha, não foi preciso muito esforço nesse sentido, porque até pessoas que a gente não contactou tomaram conhecimento e imediatamente começaram a contribuir. Olha. Eu dei entrada da documentação para pedir o visto de estudante, porque o CEMIB mandou a declaração de matrícula, aquela coisa toda, dei entrada do processo. Mas a embaixada não tinha autorização para dar o visto porque jovens na faixa etária entre os 18 aos 35 anos não podiam sair do país por conta do serviço militar obrigatório. E aí eu apresentei a minha o meu documento de isenção, porque eu era professor, e eu estava isento do serviço militar obrigatório, ainda assim a embaixada segurou a documentação e... Bom, resumindo a história, a documentação só saiu no dia 15 de abril de 99. E aí a orientação era, Elias, se você tiver que viajar, você só tem até domingo para viajar. Então era quinta-feira, tinha sexta, sábado e viajar no domingo. Nossa, recebi o visto, corri para comprar passagem para domingo. Como estava muito próximo, então a passagem foi lá nas alturas. Nossa. Todo o dinheirinho que eu tinha... Pode falar. Virou avião. Virou avião. Ótimo. Então, bom, aí só deu tempo de visitar alguns familiares, despedir, olha, aconteceu isso, estou saindo, não sei se de fato vou sair por conta da questão militar, mas se der certo, então, talvez a gente fique algum tempo sem nos vermos em virtude disso. E aí eu fui agradecendo as pessoas que foram ajudando. No dia 18 de abril, cheguei no aeroporto, acompanhado pelo meu irmão mais novo, e eu disse, olha, eu vou tentar. Se dentro de 30 minutos eu não tiver voltado, com certeza eles me permitiram sair do país. Porque o grande problema era a imigração e fronteira. Passar a imigração era extremamente difícil. Bom, meu irmão ficou do lado de fora, eu entrei, passei pelo raio-x, fui para a imigração e na imigração entreguei a documentação. E aí? Que idade você tem? 24. Você acha mesmo que deve sair do país? O país precisa de você. Eu fiquei mudo. Não sabia o que falar.
Eu já cheguei lá tremendo, né? Eu não tinha mais o que falar. E aí, você fez o recenseamento militar? Eu fiz. Peguei o documento e entreguei. Aos 18 anos, você se apresentou? Sim, me apresentei. E você não prestou serviço militar? Disse, não, porque eu sou professor. Cadê a sua isenção? Botei na mesa, está aqui a minha isenção. Ô, senhor professor, ok. E aí, você vai fazer o quê? Que curso você vai fazer? Ah, eu vou fazer teologia. Eu quero ser pastor. Nossa, muito bom, gostei. Carimbou o passaporte. Carimbou o passaporte, aí passei. Nossa, parecia uma tonelada de peso tirado dos meus ombros. Bom, fiquei na sala de embarque das 6h30, né? O voo estava marcado para 9h30, então fiquei ali lendo, orando, lendo e orando. Às 9 horas começou o processo de embarque, estou subindo as escadas do avião, Papai do céu falou comigo, você não vai ver mais sua mãe. Nossa, como assim? Não, isso não é voz de Deus, não. Você não vai ver mais a sua mãe. Aí comecei a chorar. Porque eu mal consegui me despedir da minha mãe. Por causa da incerteza, eu dormia no anexo, fora da casa. Na hora em que eu saí de casa, de manhã, eu apenas bati a janela do quarto dos meus pais. Pai, mãe, estou saindo. Se não voltar, porque já estou no Brasil. Então eu não tive o privilégio de abraçar a minha mãe, abraçar o meu pai. Cara, ao ouvir que eu não veria mais a minha mãe, cara, comecei a chorar. Comecei a chorar. As pessoas olhavam para mim com espanto. Esse marmanjo está chorando o quê? Chorar o quê? Foram 8 horas de viagem que eu chorei o voo todo. Desembarquei no Rio de Janeiro, os olhos inchados, fui no banheiro lavar o rosto. E aí a pergunta é, bom, eu preciso ir para Autônia. Bom, a Autônia deve ser aqui do lado. Pergunto, gente, como é que eu faço para ir para Autônia? O que é isso de Autônia? Ninguém sabia o que era Autônia. O que é Autônia? Eu também não sei. O que é Autônia? Você sabe onde fica Autônia? Não tenho a menor ideia, mas hoje em dia tem Google Maps. Eu imagino que seja um município com sorte do estado de São Paulo. Que nada! Paraná. Do Paraná. Paraná. Pergunto neste, aí eu perguntava nos seguranças, né, do aeroporto. Talvez. Você desceu no Aeroporto Internacional de Guarulhos? Não, do Rio de Janeiro, no Galeão. No Galeão. Galeão. Aí pergunta esta, não sei, pergunta esta, não sei. Aí alguém me disse, olha, vai no guichê da Transbrasil, fale com aquela moça, ela é a pessoa mais indicada para te orientar, porque eles têm mapas, enfim. E aí cheguei no guichê da Transbrasil, não existe mais, né? Aí conversei com a moça, eu preciso ir nesta cidade. Aí peguei um folheto onde estava a documentação da instituição, mostrei para ela, eu preciso ir nessa cidade Autônia. Ela disse, rapaz, você está muito longe, está perto de 1.000 e poucos quilômetros desse lugar. O melhor que eu posso fazer por você, você compra a passagem comigo, você vai para São Paulo, de São Paulo você vai para Londrina, e em Londrina, aí você chega em Autônia tranquilo. Bom, os únicos dólares que tinha no bolso, vai lá, entreguei para a moça. Comprei a passagem, Rio de Janeiro, São Paulo, Londrina. Cheguei em Londrina, já era segunda-feira, 1h e meia da madrugada. Eu pensei, bom, agora que estou chegando em Londrina, bom, eu vou sair do aeroporto, vou procurar qualquer prédio, me encaixo em algum lugar aí, eu durmo, de manhã eu me localizo e chego em Londrina, descubro que o aeroporto fica a não sei quantos quilômetros da cidade. Não tinha lugar onde reclinar a cabeça. Fiquei totalmente perdido. E agora o que eu faço?
quando menos esperava, vinha um táxi vindo. Os taxistas viram o voo chegar, então pensaram, com certeza tem gente que vai precisar de carro. O primeiro táxi que chegou, abri a porta, joguei a minha mochila no assoalho do carro, me sentei e disse, por favor, moço, me leva para Autônia. O motorista olhou para mim e disse, cara, você está louco? Você é daqui? Eu disse, não sou daqui. Você é de onde? Sou de Luanda. Estou vindo de Angola. Cara, Autônia está a 6 horas e meia daqui. Eu não tenho condições de te levar para Autônia. E eu não acredito que tenha alguém aqui em condições para te levar para Autônia. Meu amigo, aliás, você está no Brasil. Você não sabe quem sou eu. Eu posso ser um assaltante. Posso ser... O cara começou a brigar comigo. Eu disse, cara, faça alguma coisa, eu preciso chegar em Autônia. E ele pensou, repensou. Não, vamos fazer o seguinte, eu te levo até Maringá, por $80. Disse, tá bom. E o que eu faço em Maringá? Não sei o que é isso de Maringá. O que eu faço em Maringá? Não, tem um hotel de um amigo, eu te deixo no hotel, de manhã, fale com o moço que está atendendo, para ele te orientar a chegar na rodoviária. Na rodoviária você vai pegar um ônibus que vai te levar até Autônia. Tá bom. Madrugada dentro, até Maringá. Maringá, me hospedou lá no hotel, ele conversou com o moço, para me orientar assim que eu acordasse. E fui para o quarto, dormi, a diária eram R$12. R$12. Ok, e agora, o que eu faço? Olha, você precisa pegar um ônibus aqui em frente do hotel, ele vai te deixar dentro da rodoviária. Na rodoviária você se informa onde é que eu pego o Expresso Maringá. Esse ônibus sai daqui a 1h da tarde e te deixa na porta desse endereço que você deu. Tá bom. Quanto é? R$12 a diária. E aí a pergunta é, R$12... Eu não tenho reais. Tô tendo... Só tenho dólares. Como é que eu pago isso? Não, a gente não aceita dólar e tal. Olha, vai, siga tal. Aí deu lá uma orientação. Tem alguém, pergunte pelo fulano, ele vai te trocar esses dólares que você tem e aí você vai conseguir reais. Ótimo, ótimo. E aí saí andando, seguindo a direção que ele me deu, troquei o dinheiro, voltei, paguei, e aí saí, peguei o ônibus que ele me indicou, até na rodoviária. Rodoviária, comprei a passagem, bom, eram 6 e pouquinho, fiquei lá andando à toa, né? E a polícia em cima de mim, né? Olha, quem é esse, né? Chegou e andando de um lado para outro, não pegar ônibus, virei suspeita. A polícia no meu encalço. Aí eu pensei, caramba, melhor a fazer é ficar quietinho num lugar e tal. Procurei um assento, peguei a minha mochila, botei ao lado e fiquei ali, esperando. 1h da tarde, peguei o ônibus, eu fui desembarcar, eram 15 para as 7 da noite. Cheguei em Autônia. E o pessoal já sabia, né, porque a minha família ligou para o seminário avisando que eu tinha saído, então já estava à minha espera. Nossa, me acolheram assim, a beleza. E desse jeito eu cheguei em Autônia. Bom, mas em Autônia as coisas não eram justamente aquilo que me foi dito antes. Eu vim com proposta de uma bolsa. Bom, enfim, os primeiros dias foram de adaptação. Uma semana depois eu fui chamado pela tesouraria para me informar a minha situação financeira. Me disseram, Elias, olha, você tem uma dívida de 1.400 e alguma coisa reais. Eu disse, como assim tenho dívida? Dívida de quê? Eu mal cheguei, eu sou bolsista.
Ah, você veio como bolsista, não te disseram nada? Não, não me disseram. Você não tem mais bolsa. Nós recebíamos um dinheiro que vinha dos Estados Unidos para ajudar alunos que vêm e não têm condições para pagar os estudos. Só que nós tivemos aqui alguns probleminhas e essas bolsas foram cortadas. Isso foi em novembro do ano passado. Não te disseram nada? Eu disse, não me disseram. Ah, então você não tem bolsa, você não é bolsista, você tem que pagar. Como as aulas, a sua matrícula foi efetivada em janeiro, de janeiro para cá você já tem... Já estava praticamente em maio. Você já está com essa dívida. Mais a matrícula. Mais a multa de não ter pago. Os juros. Eis a outra parte da teologia brasileira que a gente estava comentando antes de começar. É legal, né? Você ouvir e não te avisaram nada. Você tá com essa dívida. Pô, legal esses caras que não te avisaram. E a pergunta era, e agora o que eu faço? Eu vim com passagem de ida e volta, porque a passagem só de vinda era mais cara do que a passagem de ida e volta. Então eu pensei, bom, eu vou voltar, não tem condições. Aí a pergunta é, vou voltar como? Eu não tenho mais grana, a grana acabou no percurso. Eu pego o ônibus para Maringá, depois pego um táxi para Londrina, depois eu vou para São Paulo, outro Rio de Janeiro. A pergunta é essa, e agora, como é que eu saio daqui? Mas bateu um desespero. Caramba, que patifaria é essa que eu fiz? Abri mão do meu trabalho, abri mão da minha faculdade, não ganhava muito, mas era suficiente para as minhas despesas. Foi nessa época que você chegou na Flam ou não? Não. Nessa época ainda nem conhecia a Flam. Eu estava lá no CEMIB. Né? Bom, eu pensei, agora é só me restaurar, né? E aí os amigos, colegas, contei para os colegas disseram, não, Elias, fique tranquilo, nas férias, alguém vai te levar para passar essa temporada aí, e aí você vai compartilhando com as igrejas o que você, tal, de repente Deus levanta mantenedores para você. Está bom. Mas aquela sensação, eu nunca devi tanto dinheiro na vida, né? E nunca vi tanto dinheiro quanto aquele valor que eu tinha de pagar. Eu nunca vi tanto dinheiro assim. Então, cara, meu Deus, e agora o que eu faço? Bom, fiquei orando, né? Orando. Eu tive um sonho. Isso foi já no mês de maio. Tive um sonho, foi extremamente significativo o sonho. Eu estava numa igreja, não lembro que igreja, mas eu estava numa igreja, tinha acabado de dar aulas de escola bíblica dominical. E aí, terminei a aula e tal, sentei e o culto estava rolando. Chegou o momento de ofertório, o pastor de púlpito disse o seguinte, gente, hoje vamos fazer a entrega das ofertas, dízimos, essas coisas, de forma diferente. Tem alguém aqui na nave da igreja que precisa mais desse dinheiro do que a igreja. Então vocês não vão trazer o dinheiro para aqui, vocês vão levar esse dinheiro para lá. E aí o pastor aponta o dedo para mim. Então vocês entreguem as ofertas e os dízimos nesse irmão que acabou de dar aula de escola dominical, porque ele está precisando mais do que nós. Eu levantei a cabeça, olhei para o pastor, eu não pedi para fazer isso. Aí o pastor começou a rir e tal, ali sentado as pessoas vieram trazendo o dinheiro, jogando para cima de mim, porque eu nem tinha uma salva para pegar o dinheiro, e o dinheiro foi caindo assim, daqui a pouco eu estava em volta. Dinheiro. Eu disse, meu Deus, e agora o que eu faço? Alguém dos membros sentou-se ao meu lado e disse assim, ô queridinho, esse é só um indicativo. Você não veio porque você quis, você veio porque Deus te trouxe. O teu mantenedor é o Senhor. Ele vai prover as tuas necessidades até você concluir os propósitos para os quais Ele te trouxe. Eu desperto, era um sonho.
Nossa. Mas o sonho foi tão significativo que eu acordei em paz. Era uma paz que eu não sabia nem como explicar. Maio terminou, em junho terminou, em julho começaram as férias. E um colega me levou para Presidente Prudente para passar as férias lá. Ele ligou para o pastor e tal, e o pastor disse, não, venham para cá e a gente... vocês ajudam aqui no ministério e no final das férias a gente dá alguma coisa para vocês. Eu disse, opa, vamos lá. E nesse meio tempo eu pensei, bom, é nessa igreja que vai acontecer, pensando no sonho. As férias estavam terminando e nenhuma manifestação. E eu não falei nada com ninguém acerca do que estava passando. Fiquei quietinho. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Faltavam 3 dias para terminarem as férias. Eu voltei a orar e disse, Senhor, 3 dias, não aconteceu nada, eu não vi um centavo. A dívida lá aumentou e eu vou voltar a encontrar essa dívida. O seminário tinha o hábito de publicar num muralzinho, né, os alunos inadimplentes. Fulano de tal, debitando. A do Elias está ali, né? Estava no topo. Gente do céu, aí eu pensei, de novo passar pela vergonha de ver o meu nome ali, Senhor, o que eu faço? No dia seguinte, eram mais ou menos 8, pouco para as 9 horas, o telefone tocou, a irmã do meu colega atendeu e me chamou, Elias, telefone para você. Corri, fui atender, pensando que era o pastor da igreja, nos chamando para ir fazer o trabalho, né? Porque era isso que a gente estava fazendo. Aí fui correndo, peguei o telefone, alô, Elias, eu sou a irmã fulana de tal, estou ligando em nome de uma pessoa anônima. Essa pessoa anônima disse que essa noite ela não conseguiu dormir pensando em você. O Senhor lhe revelou que você está com uma dívida no seminário e ela se dispôs a pagar a dívida e pagar as suas mensalidades até dezembro. Eu não sabia, se ria, se chorava. Fulana, você não me conhece, mas você vai me conhecer. Só que esse... ter tanto aluno jejuando depois de ouvir isso. Aí, gente, a irmã disse, olha, eu serei a sua mediadora, porque a pessoa não quer que você saiba quem é. Então, qualquer coisa que você e tal... você vai se reportar a mim. Aí ela passou o telefone, eu desliguei, todo mundo viu a minha cara assombrado, perguntaram, Elias, o que aconteceu? O que foi que aconteceu? E aí contei para a família, né, do meu colega, olha, aconteceu isso e tal. E disseram, não, Elias, fique tranquilo, Deus sabe o que está fazendo. Os 3 dias terminaram, de férias, o pastor nos chamou, né? Pastor Jeremias, Casa de Oração para Todos os Povos, né? Em Presidente Prudente, nos chamou, uma irmã que era a tesoureira, nos convocou para o gabinete dela. Eu já preguei nessa igreja. Não acredito! Porque eu fui pastor em Presidente Prudente, foi a primeira igreja que fui lá. Sim. E o pastor Jeremias, na época, era o presidente do Conselho de Pastor. Em que ano foi isso? Eu estava lá, nesse período. Foi em 2005. 2005. Ainda estava frequentando o Prudente. Nossa! A gente se encontra lá, então. Quase. Aí, a tesoureira, nessa época, era a irmã Marli. Hoje já em memória também, enfim. A irmã Marli nos chamou e aí deu um envelope para o meu colega e deu um envelope para mim. Isso aqui é uma oferta da igreja para vocês e tal, por tudo que vocês fizeram por nós e tal, e tem aí uma cesta básica de seminarista.
Aí vocês se ajeitem e levem lá para o seminário para vos ajudar pelo menos alguns meses. E aí fomos ver a cesta básica. Nossa, aquilo não era uma cesta básica, aquilo era uma cesta monstruosa, né? Leite, né? Bom, um monte de coisa. Eu disse, cara, Deus seja louvado. E aí a dificuldade agora é levar para o seminário. Nós conseguimos botar aquilo no ônibus, voltamos para o seminário. No dia seguinte, a tesouraria me chama, Elias, está aqui o recibo do pagamento da sua dívida, está aqui o recibo do pagamento das suas mensalidades até dezembro. Yes! O meu nome saiu da... Então, assim, aí, depois dessa experiência, eu pensei, e agora? Bom, a gente vai até dezembro, está em paz, mas depois de dezembro, o que fazer? Aí o meu colega me deu uma ideia. Elias, a gente faz uns cartões de visita, bota lá os teus dados, conta bancária, e aí em tudo quanto é igreja que você for pregar, você distribui. Então, tem sempre alguém de boa vontade para te ajudar. Ah, legal, legal. Aí mandei fazer 500 cartões de visita. Com aquele dinheirinho, no envelope tinha R$500. A gente chorava por R$1. De repente, com um envelope de R$500, era muito dinheiro, cara. Era muito dinheiro. Então, já mandei fazer os cartõezinhos, tal. E aí, nas igrejas onde fazia ministério de final de semana, entregava para os irmãos. E um belo dia, eu estava escalado para pregar. Estava lá já com os meus cartões no bolso, né, para depois da pregação ou antes da pregação, na introdução, vou falar alguma coisa do meu ministério e depois distribuir os cartõezinhos do final do culto. Bom, legal, nada mais óbvio do que isso. Aí o pastor me chama para ministrar. Aí eu pedi, pastor, você ora por mim antes de eu começar a ministração? Claro. E aí o pastor começou a orar. Enquanto o pastor orava, Deus falou comigo, Elias, você esqueceu que seu mantenedor sou eu? Você não vai entregar cartão nenhum, filho. Não entregue isso. Você não precisa. Tá bom, Senhor, não vou entregar. Preguei e tal, não entreguei os cartões. Chegou dezembro, fomos convidados pela mesma igreja, né, casa de oração, para voltarmos, né, fazermos o trabalho de férias lá na igreja. E aí, a pergunta era, e agora? Terminam as férias, vão nos dar aquela oferta, essa oferta vai pagar pelo menos duas mensalidades, mas depois, Deus é que sabe. Eu fui para Santo Expedito, o pastor Jeremias me mandou para Santo Expedito, que é uma cidade satélite de Prudente, para cuidar lá de uma congregação. Na época estava lá o presbítero Rogério, para a gente fazer um trabalho por lá, enfim, aí fomos. Ficamos lá uma temporada, voltamos para Prudente, de Prudente voltamos para o seminário, com a nossa cesta básica no capricho e o envelope com aquele valor. Bom, para chegar no seminário, vou pagar as mensalidades e o resto ficamos na dependência do Papai do Céu. Logo que eu chego, arrumei as minhas coisinhas, fui para a tesouraria para acertar a conta. Aí a tesoureira disse, Elias, que bom que você veio, estou aqui com o seu recibo. Suas mensalidades estão pagas até julho. Olha. E assim o Senhor foi cuidando de mim de semestre em semestre. Só que aí o Seminário Betânia mergulhou numa crise significativa. Mas uma crise que obrigou o seminário a afastar alguns professores que tinham melhores titulações por causa de não poder pagar. Então, isso baixou muito a qualidade do ensino. E aí a pergunta era, Senhor, eu atravessei o oceano para vir fazer escola dominical aqui no seminário? Não é isso que me trouxe.
Papai do céu, por favor, faça alguma coisa. Aí comecei a procurar uma instituição para estudar. Isso já era ano 2000. E fui conhecer o CTO, em Santa Catarina, na cidade de São Bento. Tudo pronto para mudar para Santa Catarina, para o CTO. Mas os irmãos lá exigiram alguns documentos que a gente não tinha condições de reunir, porque eles queriam que eu voltasse para Luanda e pedisse uma carta do bispo da Igreja Metodista, endereçada para o CTO, para que o CTO me recebesse como estudante. Aí eu disse, olha, irmãos, eu agradeço muito, mas eu não tenho condições de voltar. Não tenho condições financeiras para fazer esse percurso. E mesmo que eu fosse, talvez eu não voltaria. Por quê? Porque eu não vim em nome da igreja, eu vim por conta própria. Né? Aliás, por ocasião da minha saída, como eu saí com a assinatura do pastor da igreja local, sem o consentimento do bispo da igreja, o bispo da igreja me expulsou da igreja. Eu fui expulso da Metodista. Então não tenho condições de voltar e reunir essa documentação. Então eu agradeci e tal, saí de lá meio frustrado, voltei para Betânia, em Autônia, e aí, nesse primeiro semestre, 3, 4 alunos já haviam saído. Entre os 4, um casal, né, o Luciano e a Lia, né, grandes amigos. Os outros foram para o seminário de Vargem Grande, o seminário coreano, né, e os outros colegas, nem lembro direito para onde foram. A Lia e o Luciano, eles vieram para Flam. E aí, entrei em contato com o casal disse, Elias, aqui você vai se encontrar. Essa faculdade, ou esse seminário, tem a sua cara, velho. Venha para cá. Aí eu disse, tá bom. Em junho, antes de ir para as férias, eu faço Autônia, Arujá, vou conversar com o diretor, né? Vou conhecer as instalações, e se for isso mesmo, então aí eu peço a transferência para lá. E foi o que eu fiz. Em julho, ou em junho, do final de junho, eu saio do seminário Betânia, vou para o JV para conversar com a Ivone. Nossa, a Ivone nos recebeu de um jeito tão afetuoso. Eu já gostei. Né? Por quê? Porque lá em Autônia, eu sou grato, né, por eles terem me dado a bolsa e tudo mais, as experiências que vivi por lá. Mas eu não tinha muito boa experiência com os professores, com alguns professores em particular. Não vou citar nomes, não convém, mas não gozava de convívio tranquilo com, e, sobretudo, com alguns líderes, inclusive. Bom, a diretora me recebe na casa dela, faz um café maravilhoso. E tomar café na mesa da Dona Ivone, isso é um dos incidentes bestas que você pode ter na vida. Não, eu tava lá no sábado agora. Não, no sábado ou no domingo? Ou no sábado ou no domingo. Foi no sábado. Foi no sábado. Comemos um bolo. Não, a Ivone ganha a gente na mesa, entendeu? E aí a minha pergunta, puxa, essa irmã não me conhece, não sabe nada da minha vida. Ela me convida na casa dela, serve essa mesa maravilhosa e ainda me dá garantias de que ela me apoiaria enquanto estivesse aqui. Bom, eu não conheço as instalações, mas eu já aceitei, vou ficar por aqui. Aí alguém, né, a Lia, né, a esposa do nosso irmão Luciano, também em memória já, saiu para nos apresentar as instalações da Flam. Comparadas com o seminário de Autônia, não, as instalações de Autônia são, assim, diferentes, melhores, por assim dizer, porque os americanos investiram pesado naquilo. A pena é que os irmãos que cuidaram daquilo não souberam gerir. Enfim.
As instalações não eram aquilo que eu tinha do outro lado, mas aí olhei para o corpo docente, a grade curricular, os horários. Eu disse, cara, é aqui que eu quero ficar. As árvores. As árvores. Não, lá do outro lado também tinha. Lá também tinha. Mas eram araucárias, né? É verdade, é verdade. Aí, bom, deu outra, né? Pedi a transferência, o diretor disse, não, eu não dou transferência. Você não vai sair daqui porque o visto que você tem está vinculado à nossa instituição, rarará. Eu disse, não, eu vou sair, você goste ou não, eu vou sair. E se o problema é a vinculação do visto à instituição, assim que chegar em São Paulo, eu me apresento à Polícia Federal e eu digo, eu me transferi daquela instituição para esta. E eu não acredito que haverá algum problema em relação a isso. E, aliás, a diretora havia me garantido, né, a dona Ivone, que se eles não dessem a transferência, ela brigaria judicialmente por nós. Então, eu estava bem amparado nesse sentido. Aí, eu lembro que o diretor, na hora em que eu estava saindo, ele amaldiçoou. Você vai de mal a pior. Se você não deu certo aqui em Autônia, você não vai dar certo em lugar nenhum. E desde já, a gente não... Você é um ingrato. E aí começou a me xingar. Eu agradeci, não falei nada. Isso já era comecinho de agosto. Peguei as minhas coisas, os meus livrinhos, botei nas caixas, botei no ônibus e Barra Funda, Armênia, peguei o busão até o Mirante, desci. E aí cheguei na FLAM como aluno. Então, essa é a minha experiência. Isso tudo para dizer o quê? Bom, eu não acredito que o seminário forme pastor. Não acredito. Eu acredito sim. Quem forma pastor é a igreja. O seminário, ela dá as ferramentas que o pastor precisa para desenvolver o seu ministério. Então, não acredito que a FLAM ou o CEMIB me tenham feito pastores, porque antes de eu vir, os irmãos na igreja já me chamavam de pastor antes da ordenação. Mas eu devo reconhecer que as instituições de ensino me deram as ferramentas necessárias para eu desenvolver o ministério que eu desenvolvo hoje. Então, não acredito muito nessa coisa, porque duas coisas são necessárias ponderar nessa questão da formação. O pastor, antes de ser um profissional, ele é um vocacionado. E quem vocaciona não é o seminário, é Deus. As ferramentas que o seminário ou a faculdade vão dar a este vocacionado vão fazer dele um profissional, mas não é o profissionalismo que o tipifica ou que o caracteriza. O que o caracteriza é a vocação que antecede a formação que ele vai ter dentro daquela instituição. E hoje você é um pastor? Eu sou pastor, eu fui ordenado, né, pela Igreja Metodista Unida em Angola. Eu não queria ser ordenado aqui, porque essa é a promessa. Então o bispo te expulsou lá, mas depois teve que... Não, tem uma história aí nesse meio. Porque o bispo me expulsou, né, por ter saído sem o consentimento dele, só que no ano seguinte ele aposentou. Ao aposentar, outro bispo foi eleito e esse bispo já me conhecia. Numa das viagens que ele faz para o Brasil, porque ele estudou aqui na Universidade Metodista, ele pede para uma reunião. E nessa reunião ele diz, Elias, você é filho da igreja. E nós, igreja, não abrimos mão de você. Se você for expulso pelo bispo fulano, eu, na qualidade de bispo em exercício, eu estou te readmitindo na igreja metodista. Então, enfim. E aí, óbvio, terminei o seminário, a dificuldade qual era?
eu descobri que o seminário não era reconhecido pelo MEC. Bom, se não é reconhecido pelo MEC, não tem validade em Angola. E a pergunta é, puxa, eu saí de Angola, já era professor. Voltar para Angola não professor, ou para dar aulas no ensino... Papai do céu, faça alguma coisa, eu não quero perder esse vínculo com o magistério. Eu amo, né, a sala de aula. Então, Senhor, eu vou ficar mais tempo, fazer outra formação que me ajude a preservar a docência ou a minha carreira profissional. Então, terminei e comecei a fazer o curso de filosofia. E aí, terminei o curso de filosofia, fiz o bacharelado em filosofia, depois fiz a complementação para ter a licenciatura e dar aulas no ensino médio. Nesse meio tempo, o professor Márcio Jimenez, que dava as aulas de filosofia, passou numa universidade federal no Nordeste e ele estava saindo da FLAM. E ele indicou meu nome para substituí-lo. Elias, eu quero que você dê as aulas de filosofia aqui. Eu tenho aqui ainda uns 3 meses. Vamos fazer uma dobradinha. Uma semana eu dou aula, na semana seguinte você dá. E aí você vai sentindo. Se é isso mesmo, aí você fica no meu lugar enquanto eu saio. Nossa, isso foi no mês de fevereiro de 2004. Então virei o professor assistente dele. 3 meses depois ele saiu e eu disse, eu vou ficar, vou assumir e tal. E aí comecei a dar aulas, né? Estava terminando a filosofia, dando aulas de filosofia no seminário. Bom, terminei a filosofia, pergunta era, e agora? Aí abriu a portaria para reconhecer os cursos de teologia. Disse, vou fazer. Aí já emendei. Bom, e fui emendando os cursos até o doutorado, né? Fui emendando. Em 2014, eu acreditava que já estava pronto para voltar. E eu nunca escondi para a Ivone que o meu sonho era fazer um clone da FLAM em Angola, né? Esse era o sonho, né? E fui compartilhando com ele, e vamos conversando, e fomos conversando ao longo desse tempo, mas não tinha nada efetivo assim. Primeiro, porque eu estava longe de Angola há muito tempo, não sabia a realidade, e nem como efetivar isso. Em 2014, com o fim do doutorado, eu pensei, vou para Angola, já para ficar. Mas, enquanto isso, eu vou sozinho, deixo a família aqui e crio as condições. Condições criadas, eu chamo a família para ficarem comigo em Luanda e vamos criando condições para trazer a FLAM para Luanda. Então, em 2014, eu voltei para Luanda, me submeti ao processo de ordenação pela igreja e, nesse período, já estava servindo a igreja onde eu estou pastor hoje, aqui em São Paulo, né, na região de São Mateus, a Cristo Centro, em Sapopemba, e fui ordenado, enfim, tudo certinho. Fui convidado para dar aulas na Universidade Metodista, em Luanda, dar aulas na Universidade Agostinho Neto, uma universidade pública, no curso de Antropologia, e dar aulas numa outra faculdade, Universidade Belas, também em Luanda. Então, estava em 3 instituições, trabalhando, criando condições. Os meus amigos me acolheram, assim, com muito apreço, me ofereceram um apartamento, me deram um carro. Então, nesse meio período, as condições para trazer a família estavam criadas. Isso em menos de 1 ano, né? Então, fazendo os projetos para levar a família, e aí algumas coisas começaram a nos assustar. E qual é o susto? Em 2015, Angola passou por um surto de febre amarela. Desse surto, quem morreu foram majoritariamente as crianças. Mas eram mortes, assim, assustadoras. E aí a minha pergunta era, como trazer as minhas crianças para aqui? Nesse contexto. Não tem estrutura hospitalar que desse conta daquele surto. E aquilo foi me apavorando. E aí, em oração, conversando, enfim, achei melhor não ficar e voltar. Então, em 2016, exatamente 2 anos de permanência lá,
reuni as minhas coisinhas e voltei para São Paulo, porque as condições para as crianças não estavam criadas. Então, pensei, bom, vou ficar por aqui, vou reorganizar a família por aqui e esperar o tempo oportuno para fazer isso, porque o tempo não era propício. Mas pelo menos já estou ordenado, então a igreja me acolheu de volta. A dona Ivone disse, Li, o seu lugar não foi preenchido, o seu lugar está aqui à sua espera, volte para nós. E nesse meio tempo eu já dava aulas numa outra universidade, na cidade de Mauá, aqui pertinho. Me acolheram de volta também, então voltei e estamos aqui. E vai ser tema para uma outra conversa, né? Que agora nós vamos para a África, né? E vamos colocar uma FLAM lá em Luanda, em Angola, um outro braço em Moçambique. Mas aí é o tema para uma outra conversa, o nosso tempo já encerrou, né? Muito bom conhecer essa história. Você conhecia a história do Binja, Vitor? Fragmentos. E fragmentos vindo de terceiros, então agora está... Agora de fonte mão. Original. Isso, exatamente, exatamente. Não, muito bom conhecer essa história e saber a maneira como Deus foi conduzindo todas as coisas, desde lá, né, daquilo que Deus ministrou no coração da sua mãe, até chegar aqui. É isso, isso foi mais um FLAM Podcast, né? Hoje um podcast mais biográfico aqui do nosso professor Binja, que é o coordenador pedagógico da FLAM. Então é isso. Quer dizer alguma coisa, Vitor? Não, estamos muito bem. Maravilha. Até a próxima.